Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fernanda, sou psicóloga jurídica há mais de 11 anos, trabalho aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, nas horas vagas, sou youtuber, como vocês podem ver. E para que eu tenha sucesso na minha nova carreira, eu preciso que você curta meu vídeo, que você compartilhe, que você se inscreva no meu canal, porque eu monitoro tudo, eu vejo que todos vocês estão fazendo. Eu só dependo de vocês para continuar gravando esses vídeos e compartilhando esse conhecimento. Então, façam a partir de vocês. Então, hoje eu estou aqui para dar continuidade no nosso curso de Introdução à Psicologia Jurídica. Eu espero de verdade que a gente consiga terminar a parte de psicologia criminal, mas de fato é um assunto muito extenso e muito denso. Obviamente que eu não posso fazer nada aprofundado, eu tenho consciência disso, nem é o intuito desse curso, tá? Mas eu também não posso passar um conhecimento raso demais, nem breve demais, porque senão não atingiria o meu objetivo e vocês sairiam com mais dúvidas do que esclarecimentos. Então, lembrando que qualquer dúvida pode deixar nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? Eu vou voltar diretamente para aquele esqueminha que a gente finalizou na aula passada e vamos ver se minha letra tá melhor hoje, né? Vamos lá. Olha só que coisa horrorosa, minha gente. Me deem só um segundo que eu vou passar tudo isso a limpo, tá? Bom, vamos lá. Eu tentei fazer uma limpeza aqui na nossa imagem. Também desenhei esse quadro aqui do lado para eu saber mais ou menos onde eu estou para não desenhar em cima, como aconteceu da outra vez. Então, só lembrando que a gente falou sobre uma determinada situação de violência que culminou numa denúncia e posteriormente no inquérito. Porque a gente viu que depois que é registrado o BO, né, o boletim de ocorrência, na delegacia, isso dá um ensejo a um inquérito. O inquérito policial é uma investigação. Durante essa investigação, a polícia vai apurar testemunhas, como eu comentei com vocês, existência de provas, possíveis causas, enfim. Então, no inquérito, a investigação policial vai tentar apurar os fatos, se houve ou não a prática do delito, né, na visão policial. Eu abordei com vocês mais especificamente crime praticado contra criança e adolescente. E aí, eu expliquei a vocês que, nesse caso, a criança ou adolescente é inserido no fluxo da violência do município, e aí eles são encaminhados para a escuta especializada, né? A escuta especializada é uma parte extremamente importante. Ela vai compor ali muitas vezes o inquérito. Vocês vão ver posteriormente que o depoimento especial também pode ocorrer na fase do inquérito, mas para não ficar muito confuso, eu vou falar isso com vocês. O depoimento especial, só para deixar claro aqui, ele é realizado por nós, psicólogos do Tribunal de Justiça, tá? Tanto que a escuta especializada, ela é tomada perante um órgão de proteção, que no caso daqui do município que eu resido, é a Família Segura, por exemplo, pode ser também efetuada no CREAS. Eu falei para vocês a caso em que há psicólogo na delegacia, então é feito lá. Tem cidades que não têm órgão específico para isso, mas tem outras que têm. Ela pode ser realizada na unidade de saúde, porque muitas vezes essa família acaba levando essa criança para a unidade de saúde para ser examinado por um pediatra ou um médico, ou até mesmo por um psicólogo. Então, a escuta especializada, ela é realizada perante um órgão da rede de proteção do município. O depoimento especial, ele é realizado perante o órgão judicial. Então, quem é responsável pela realização do depoimento especial é a psicóloga e a assistente social do Tribunal de Justiça, mas a gente vai chegar lá. Só deixando claro que eu abordei muito com vocês a situação de violência de criança e adolescente, porque é o que a gente majoritariamente atua. Eu acho que eu deixei isso e foi bem chato até, o quanto que eu ressaltei isso com vocês na aula anterior, para que ficasse bem claro, porque eu não quero que vocês comecem a trabalhar enganados, como eu fui, com uma fantasia do que gostaria que fosse e o que não é, tá? Entretanto, na última aula eu deixei claro também que é possível sim trabalhar nessa fase do inquérito, não necessariamente em casos de violência contra criança e adolescente, mas no que se refere a crimes contra a vida, por exemplo, que é o que chama muita atenção da maioria. Então, como eu disse também, aqui no Brasil não é muito comum, mas em outros países sim, a gente tem na fase do inquérito o trabalho do psicólogo realizando ali o chamado criminal profiling, que é o perfil criminológico, para tentar ajudar a polícia a identificar esse suspeito.
Então, assim, o trabalho do psicólogo nesses casos não é de assistente técnico, como eu informei. Ele não está ligado àquela pessoa que supostamente cometeu o ato e aí vai contratar o seu serviço. Não é isso. Você não é um psicólogo particular, mas você atua ali em conjunto com a polícia, auxiliando o trabalho da polícia, tentativa de identificação desse suspeito. Então, é nessa parte que muitas vezes o psicólogo ele vai em conjunto com a perícia, com a polícia, examinar o local do crime, porque assim, o local do crime também deixa os vestígios comportamentais que são importantes para avaliar o perfil, né, as características daquele crime cometido. Então, é naquele momento que o psicólogo vai fazer a análise ali dos motivos, muitas vezes é essencial, assim, é muito importante, mas em casos em que há dúvida da motivação do crime, por exemplo, se foi um homicídio ou se foi um suicídio, né? E aí, nessa parte, a gente tem, não é muito conhecido no Brasil também, aquilo que é denominado autópsia psicológica. Vocês já ouviram falar? Então, existe também autópsia, necrópsia. A gente sabe que é um momento ali que o médico, né, do Instituto Médico Legal vai fazer aquele exame no corpo da vítima para tentar determinar o horário da morte, a causa da morte. Eu acho que é de um conhecimento maior de todo mundo e do senso comum. O que viria a ser a autópsia psicológica? É tentar identificar não a partir das características do suspeito. Veja que o criminal profiling diz respeito à identificação do suspeito. A autópsia psicológica, né? Já que a autópsia se refere a características da vítima, a pessoa que não está mais aqui para falar sobre si, né? Então, assim, principalmente voltando nesses casos em que há suspeita, dúvidas, são crimes chamados equívocos. O que é equívocos? Significa que há dúvida. Crimes inequívocos, não se tem dúvida que foi um assassinato, por exemplo. Mas em crimes equívocos que se tenha dúvida, será que foi um assassinato? Será que foi um suicídio? É interessante a realização dessa autópsia psicológica, que é quando o psicólogo ele vai tentar estabelecer um perfil da vítima que foi morta a partir do histórico dela, de comportamentos dela anteriores, inclusive a partir da análise do ambiente também, por isso que é importante que o psicólogo ele tem acesso ao ambiente do crime, assim como outros peritos, né? Ele vai poder avaliar as roupas que a vítima estava ali no momento, se há caixas de remédio próximas, indícios de violência ali naquele ambiente, dentre vários outros detalhes. Gente, esse é um campo muito extenso e muito interessante, certo? Assim, você começa a estudar, não dá vontade de parar, porque é muito interessante e é uma pena que aqui no nosso país seja tão desconhecido ainda. Mas isso tem uma razão de ser. Tá? É porque é muito contraditório, principalmente o que se refere ao criminal profiling. Ele tem aspectos que são bastante passíveis de crítica, só que eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque, como eu falei, eu não posso me aprofundar em cada item desse que eu for falando para vocês. Eu acho importante que vocês, se vocês se identificarem sobre um ponto ou outro que eu estou falando, que eu estou mostrando aqui para vocês, se vocês imaginarem, eu acho que essa é a área que eu quero trabalhar, eu acho que é com isso que eu quero, nisso que eu quero me especializar. Então, daí você vai e começa a estudar sobre isso. É um campo muito extenso. E vocês vão se dar conta que, assim, o criminal profiling, ele não é praticado tanto aqui no Brasil, ou não é praticado, não só devido a questões estruturais, né, de como foi estruturada a nossa profissão aqui e a nossa atuação, mas também por fortes críticas inerentes a essa questão do criminal profiling. Tá? A autópsia psicológica, eu acho que ela só não é conhecida com esse nome aqui. E só não é um campo que a psicologia tomou para si. Acho que a psicologia deixa passar muitas coisas, entende? E quem acaba fazendo isso são outros profissionais, inclusive os advogados. Quer ver um exemplo? Eu tenho um péssimo hábito. De assistir julgamentos. Então, eu tô no YouTube e o próprio YouTube recomenda para mim esses julgamentos que hoje em dia eles são gravados, né? Vários deles eles são gravados. E eu sempre achei interessantíssimo.
como eu falei, eu gosto muito desses casos que não envolvem uma motivação ligada a questões financeiras, ligada a questões de vulnerabilidade social, porque isso sim, você depende de uma avaliação de um cientista social, de um conhecimento da desigualdade social do nosso país. Então, não diz respeito unicamente ao campo da psicologia, embora a gente saiba que todas as questões elas estão muito interligadas. Não tem como separar o ser humano, isso aqui é social, isso aqui é só psicológico. Não. Tanto que a gente fala psicossocial, né? Biopsicossocial. E hoje em dia, biopsicoespiritual social, nem sei mais. Então não se trata disso, de querer essa separação absoluta. Mas enfim, acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Então eu estava assistindo mais uma vez sobre aquele crime do Luiz Felipe Manvalier e da Tatiane Spitzner. Tatiane Spitzner. Vocês lembram desse caso? Ele chamou muita atenção, porque tendo em vista a enorme violência que foi praticada ali e que foi gravado. Aí foi gravado. E a tese da defesa, o que a defesa do Luiz Felipe queria fazer com que os jurados acreditassem é que Tatiane ela tinha uma personalidade extremamente ciumenta, que ela era depressiva e que ela era uma pessoa triste, extremamente focada no relacionamento, sufocava o Luiz Felipe, meio que imputando na vítima a culpa pela situação, pelo crime que foi cometido, né? Obviamente que ele não tinha nem como ganhar, nem se isso fosse verdade, se ela fosse de fato depressiva ou extremamente ciumenta, justificaria alguma coisa. Mas eles estavam querendo ali, claro, alguma atenuação daquele crime, né? A atitude do Luiz Felipe. Porque nesse crime levantou-se a dúvida. Ele afirmou que foi suicídio, que ela se jogou da sacada. E a família dela colocou, assim, de forma veemente, que ela jamais faria aquilo. Então, o que foi feito? Uma tentativa de reconstituição da personalidade da Tatiane. Quem era a Tatiane? Como é que ela se comportava? Ela seria uma pessoa propensa a cometer suicídio? Ela seria extremamente ciumenta a ponto de provocar no outro a prática do crime? A defesa não conseguiu isso, porque todas as testemunhas foram muito unânimes em afirmar que a Tatiane era uma pessoa de humor muito para cima. Ela era muito alegre, ela praticava muita atividade física, ela inclusive tinha corrido naquele mesmo ano a meia maratona do Rio de Janeiro. Então, são coisas que não são condizentes com uma pessoa que está em depressão. Mas claro que a família não soube falar assim. A família só foi falando, né? A irmã, o pai, a prima, só foi falando assim de características dela. Pense aí, se tivesse um psicólogo que fosse contratado para isso, ele ia apresentar um laudo muito mais fundamentado, que poderia auxiliar bastante ali a promotoria na acusação, mostrando que a Tatiane era uma pessoa que não tinha personalidade, com características melancólicas, que ela não fazia uso de medicação antidepressiva. Eles tentaram a todo custo imputar isso a Tatiane, só que ela fazia uso eventual de uma medicação de relaxamento muscular, porque ela fazia muita academia e sentia às vezes muita dor no pescoço. Então, assim, era um relaxante muscular. Não era para acalmar, não era para tratar depressão. Eles tentaram fazer isso, né? Assim, eles não tiveram possibilidade de argumento nesse sentido, mas veja que poderiam ter tido. Porque assim, e se ela fosse uma pessoa deprimida? Nem todas as pessoas deprimidas se pulam da sacada. Isso tudo foi antes dos médicos descobrirem também que ela havia morrido antes, que ela sofreu asfixia antes de cair da sacada e ela foi jogada da sacada depois. Então, veja que nem a pessoa que é deprimida é garantia que ela vá, né? Nem todo deprimido se mata. Inclusive, o maior número de suicídios não é cometido por pessoas que são deprimidas, que sofrem de depressão. Isso é um dado que um psicólogo poderia trazer, por exemplo, em seu relatório. Eu acho que nem assim os advogados sabem o quanto que o trabalho do psicólogo pode ser importante, seja para a defesa, seja para a promotoria, ou seja para o juiz. E a autópsia psicológica diz respeito a essa reconstrução, para tentar entender quem foi essa vítima.
E outra possibilidade de atuação na fase do inquérito diz respeito à atuação junto aos policiais. Então, o psicólogo ele pode ser ali contratado, né, do Estado para fazer esse treinamento com os policiais. A gente sabe que tem uma taxa de suicídio altíssima. Assim, o psicólogo, tudo bem, ele pode ser contratado ali para atender aqueles policiais, fazer grupos, discutir sobre as questões mais angustiantes. É um ponto, né? Então, ele pode fazer esse trabalho com os policiais, ou ele pode também fazer um treinamento com os policiais, orientando a formulação de perguntas, de como questionar testemunhos, de como questionar as vítimas. Muitos policiais acabam lendo livros de psicologia de qualidade duvidosa e aí acabam achando que se a pessoa olhar para um lado é sinal de que ela está mentindo. Se ela ficar assim, né? Então, assim, o trabalho do psicólogo nessa área pode ser muito interessante, muito importante para instrumentalizar ali os policiais no momento da investigação. Veja aquele outro vídeo que eu assisti também, foi da investigação que envolve aquela psicóloga do Brigadeiro. Lembra? Ela fez um brigadeiro envenenado e deu pro namorado, noivo, e ele acabou falecendo. E ali, na entrevista com o policial, é possível até ver um momento assim de virada de chave, em que o policial ele passou a tomar o depoimento dela como suspeito e já tomá-la como suspeita. É super interessante de ver. Muitas vezes tem muitos policiais que são muito bons por uma questão de intuição e prática. Mas imagine se eles pudessem ser capacitados para isso por um profissional que entende disso, né? De como realizar uma entrevista ali em que ele não vai induzir o discurso daquela pessoa, em que ele vai tirar o máximo ali daquela pessoa e que ele pode aplicar técnicas, né? Tem muitas técnicas dentro da psicologia no que se refere, sobretudo em outros países, né? Como eu falo para vocês, e também são sobretudo da psicologia cognitiva, de como identificar mentiras. Falando assim, parece vídeo sensacionalista, mas não é. Existem técnicas de fato validadas, que têm evidências, para que você ali consiga extrair do sujeito não a verdade, que pode ser que você não consiga extrair isso, né? Para dificultar a elaboração da mentira. É sabido que para mentir, a pessoa gasta muito mais recursos cognitivos do que para falar a verdade. Então, a mentira, ela implica em um esforço. Então, há técnicas como pedir para a pessoa contar tudo que ela contou ao contrário, ou a partir de um determinado ponto ao contrário. Tem uma gama variada de técnicas para tentar ver se de fato aquilo ali está sendo espontâneo e a pessoa não comete nenhuma contradição, ou se aquele discurso ali está sendo fabricado e está demandando um esforço consciente daquela pessoa para contar aquela história. Se bem que tem um caso muito interessante que eu lembrei aqui agora. Como eu falei para vocês, eu assisto quase todos. Lembram daquele caso da advogada que ela se apaixonou por um médico, eu acho, e aí ela envenenou um café da manhã que ela levou para o pai dele, para a mãe dele, eu acho que para a avó. Ele não estava em casa esse dia. Ela dizia que estava grávida dele. E aí o delegado, né, porque o delegado muitas vezes nesse caso é chamado em audiência para relatar ao juiz, né, como foi a investigação, como é que ele chegou naquela linha porque ele decidiu por aquela linha investigativa e como é que ele chegou na conclusão que ele chegou. Então, nesse depoimento do delegado, ele fala que ela era tão inteligente. Eu esqueci o nome dela. Tá lembrando? Amanda Partata é o nome dela. O advogado, ele observou, o delegado, ele observou isso. Ela era tão inteligente que, assim, ela mentiu em partes muito específicas, justamente para ela não ter que criar mentiras longas, porque ela, como advogada, devia saber quanto mais longo, quanto mais esforço demandasse dela aquela história, mais difícil seria para ela manter aquela história. Então, ela alterou a história apenas em partes específicas que implicava a sua presença ali naquela morte, naquele assassinato.
e um conhecimento grande sobre isso, porque isso fez com que fosse difícil na hora ali dos interrogatórios, com as técnicas que eles tinham, dela cometer algum erro ali naquele discurso, naquela versão dos fatos que ela estava apresentando. E nessa fase do inquérito, ainda estamos na fase do inquérito, o psicólogo, ele pode atuar não ali de forma neutra, imparcial, contratada pelo Estado, mas contratado pela parte. É o chamado assistente técnico. Digamos, uma pessoa que cometeu um assassinato ou uma pessoa que cometeu um abuso sexual, por exemplo. É muito comum em casos de abuso sexual. Ele contrata um psicólogo particular que vai atuar em sua defesa. Sim, infelizmente, tem psicólogos que, assim, quando eles fazem esse tipo de trabalho, por exemplo, faz uma entrevista com o sujeito e ele observa indícios de que realmente aquela pessoa cometeu aquele crime, ele pode se recusar, né? Se ninguém é obrigado a nada. Você pode falar que, olha, então, por X motivos, não aceito fazer esse trabalho, não vou dar continuidade ao caso, né? Tem psicólogos que acreditam, não só acreditam, mas escrevem em laudos, em relatórios que são verdadeiras peças da defesa, né? E vão ali ajudar muito a defesa daquele sujeito, porque ele vai falar, ele pode aplicar testes, enfim, ele pode escrever ali no seu laudo que aquela pessoa, a personalidade daquela pessoa é completamente incompatível com a prática daquele tipo de crime. E ser o mais criativo possível. Infelizmente, né? Isso acontece. Embora a função do assistente técnico seja a elaboração de quesitos e parecer. Como assim a elaboração de quesitos e parecer? Muitas pessoas contratam, como eu falei, o psicólogo ali para emitir esse laudo favorável para que ajude na sua defesa, falando sobre a sua personalidade, falando sobre suas características pessoais. Mas, do ponto de vista judicial, a função ali do psicólogo é elaborar quesitos, que são perguntas, quesitos são perguntas que destinadas ao psicólogo perito, que vai fazer aquela avaliação, de forma a que o perito responda aquelas perguntas. Então, são perguntas muito bem pensadas, muito bem calculadas pelo assistente técnico, para que sejam favoráveis ali ao seu cliente, né? Para que de alguma forma ao respondê-las, o perito possa favorecer ali o cliente dele, né? Pelo menos isso que ele acredita. Muitas vezes isso não acontece, ao contrário. Tem casos que eu atendi, que eu falei, né, que a gente chegou à conclusão nossa, se não tivessem esses quesitos, a situação do réu estaria melhor. Porque no momento em que a gente foi fazer os quesitos para as testemunhas que tinham, a situação ficou muito pior para ele. Então, assim, nem sempre os quesitos cumprem o objetivo que o psicólogo assistente técnico gostaria que ele cumprisse. E o parecer vai ser quando o psicólogo assistente técnico vai elaborar um parecer. Então, depois que o psicólogo perito, ele dá um laudo daquela situação, o assistente técnico, que é o contratado pela parte, vai avaliar aquele laudo e emitir um parecer. Se o laudo não for favorável, na visão dele, favorável ao seu cliente, muito provavelmente ele vai sugerir, né, junto com o advogado, a impugnação do laudo do perito. Lembram que eu falei para vocês que na parte do inquérito ainda pode haver o depoimento especial? Pode. Ah, Fernanda, como é que é isso? Olha só, o inquérito pode vir, né, para a nossa fila, como a gente fala, mesmo antes de virar uma ação penal, sob a justificativa, né, do Ministério Público da necessidade de instruir o inquérito com provas. Como em casos de abuso sexual, eu já comentei para vocês, não há provas físicas, materiais, na grande maioria das vezes. A prova que se tem é o depoimento da vítima. Então, por isso, em muitos e muitos casos, mesmo antes de virar uma ação penal, a gente acaba realizando o depoimento especial a pedido do Ministério Público, quando a vítima ou testemunha tem até 7 anos de idade, tá? O negócio estava tão bonitinho, agora o negócio está ficando. Bom, Fernanda, finalmente você acabou o inquérito e a gente vai pular para a próxima parte. Não, na parte do inquérito também, o psicólogo, ele pode ser
chamado a determinar se aquela pessoa, aquele suspeito, na hora, no momento da prática do crime, ele estava em condições de responder sobre aquele crime. É a chamada, conhecida, a famosa imputabilidade e inimputabilidade. Então, o psicólogo, tanto na fase do inquérito, quanto ali depois que vira uma ação penal, o juiz também pode determinar que ele avalie aquele sujeito e emita um parecer a esse respeito. Então, a gente tem aqui também. Gente, outra coisa que eu lembrei. Lembram do caso do Luiz Felipe Manvalier, que eu falei com vocês, que matou a Tatiana Spitz, né? Uma das alegações da defesa foi que ele estava fazendo uso de anabolizante, de testosterona. Eles gostavam muito de academia e, tipo, você vê as fotos dele. Ele, assim, super forte, super másculo. Nossa, ele, né, é muito mais forte fisicamente do que ela. Então, tinha esse relato que ele estava fazendo uso de anabolizante, da testosterona especificamente, e que isso teria potencializado o seu comportamento agressivo. E realmente existem estudos que ligam o uso desse tipo de anabolizante, da testosterona, com aumento da agressividade, com alteração no humor. Então, só para vocês verem como tipo, a psicologia pode ser usada em várias partes, tanto pelo juiz, como eu falei, como pela promotoria, quanto pela defesa. A defesa dele poderia solicitar de um psicólogo que fizesse um parecer sobre os efeitos da testosterona, do uso da testosterona no comportamento. Aliado a isso, ele fez uso de álcool no bar, no dia, né? Assim, as pessoas falam, não que eu me lembre, assim, do julgamento das partes que eu vi. Ninguém disse que ele estava bêbado, ele não aparentou estar bêbado, alcoolizado, mas ele fez uso do álcool ali a todo momento, foi aniversário dele, se eu não me engano, ele ficou fazendo. Então, além disso, quais efeitos que o álcool pode causar no organismo e no comportamento de uma pessoa que já está fazendo uso de testosterona, por exemplo? E isso pode ser usado pela defesa como um atenuante, né? Por exemplo, né? O seu laudo ali pode contribuir para a defesa nesse sentido. Então, voltando à questão do imputável, semi-imputável e inimputável. O juiz, ele vai querer saber se ali, no momento da prática do crime, se aquela pessoa, ela tinha consciência daquilo que ela estava fazendo. É o chamado exame de sanidade mental, aquele que antigamente era só os médicos que faziam. Hoje em dia é uma equipe multidisciplinar, né, com um psicólogo e às vezes com assistente social também. Para se determinar, né, se aquela pessoa ela sofre de algum distúrbio psiquiátrico ou psicológico, ou no momento daquele ato ela estava sob efeito de alguma substância que impactou na sua consciência da situação, na sua capacidade volitiva, né? E é nesse ponto que o psicólogo ele tem que tomar bastante cuidado, porque para algumas pessoas, algumas linhas de defesa acham que é melhor a pessoa ser considerada inimputável, ou seja, de que naquele momento ela não tinha condição de responder por si, ela não sabia o que ela estava fazendo, do que ser considerada imputável. Então, às vezes o psicólogo pode até aplicar testes, e muitas vezes, em alguns países, não aqui no Brasil, que eu tenha conhecimento, é chamado um neuropsicólogo forense. Por que a importância do neuropsicólogo? É que em alguns casos a pessoa argumenta que levou uma pancada na cabeça, ou teve um acidente de carro, ou teve alguma lesão cerebral ali que justifique que aquele seu comportamento no momento ele foi impensado, ele não estava sob seu controle. Então, às vezes, é chamado neuropsicólogo que vai aplicar testes. E que eu falo, né? Eu disse a vocês que é preciso que ele tenha muita atenção no sentido de que muitas pessoas querem muito ser consideradas inimputáveis. Então, elas vão fazer aquele teste ali, pouquíssima disposição, respondendo muito abaixo da sua capacidade, porque ele quer ser realmente considerado uma pessoa que não tinha condição realmente de responder por si. Então, em outros casos, né? E a gente tem também. Gente, é muita coisa realmente, né? A gente tem também perícias na parte do direito do trabalho, que o psicólogo pode atuar ali, tanto de forma particular quanto contratado pelo Estado, para tentar estabelecer se aquele, por exemplo, uma pessoa que tem alguma lesão cerebral, se aquela lesão ou aquela
doença demencial, por exemplo, que ele vem apresentando, é de fato impeditiva para o trabalho, realmente impacta no seu comportamento. Mas no caso que a gente está tá voltado aqui para a produção de um inquérito policial, de um processo judicial voltado a algum crime, a gente tem que é super importante que o psicólogo ele esteja atento se aquela pessoa deseja transmitir uma imagem para ele que às vezes não é real. E às vezes no teste pode ser fácil observar isso. Por exemplo, na resposta de uma determinada pergunta que a pessoa respondeu completamente errado e é completamente incompatível com aquele transtorno que ela diz que tem, né? Assim, gente, é um trabalho extremamente difícil. Então, o que seria imputável a uma pessoa considerada capaz de responder pelos seus atos, que ali no momento da atitude, da ação criminosa, ela tinha completa consciência daquilo que ela estava fazendo. Ela tinha total capacidade de responder por si. E aí a gente pode entrar nas questões atenuantes. Tem determinadas drogas, tem determinados efeitos que fazem com que aquele crime, do ponto de vista jurídico, seja atenuado. A gente tem, por exemplo, os crimes passionais, né? E a pessoa estava ali sob forte emoção, sob violenta emoção. Então, isso é levado em consideração. Tá, mas não vamos entrar nesses detalhes. Como eu falei, a gente não termina nunca. O semi-imputável ele vai ser caracterizado por uma capacidade de compreensão incompleta ou reduzida no momento ali do ato por algum motivo. Pode ser uma pessoa que tenha algum déficit mental ou usou algum tipo de droga, de medicação. Ela não exclui completamente a imputabilidade. Tá? Mas ela pode implicar numa redução da pena. Da mesma forma que o inimputável, o juiz pode determinar para o semi-imputável a internação em casa de custódia. Então, como assim, Fernanda? O inimputável, ele não vai preso? Ele não vai preso num presídio comum, mas ele vai para um hospital de custódia e tratamento. Sim, não deve ser muito diferente de um presídio, né? Na verdade, ele não pode sair de lá, é indefinido. Às vezes as pessoas acham que é melhor, que é mais ameno, porque ele vai estar em tratamento, mas muitas vezes pode não ser, porque não tem um tempo exato. Ele vai ter que ser reavaliado para, a partir dos laudos psicológicos, psiquiátricos, o juiz avaliar se ele pode ser colocado em liberdade. Vocês lembram daquele caso do Champinha? Foi um caso assim que marcou demais na minha época, porque ele um crime muito bárbaro. Já tinha uma série outra de crimes que ele tinha praticado. E nesse dia, aquela menina... Ai, o nome dela... Gente, eu sou péssima com o nome. Eu lembro dos detalhes dos casos, mas assim, o nome eu me esqueço. É o caso da Liana Friedenbach. Não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dela, Liana. Eu sei que é terrível, gente, porque ela viajou com o namorado e eles queriam um lugar afastado para acampar. Ela não contou para o pai que ia fazer isso, contou que ia viajar com os amigos, mas afinal não foi, o que atrapalhou muito as buscas e a investigação, porque eles ficaram um tempo acreditando que a Liana estava em um determinado lugar quando não estava. Nisso, eles foram abordados, o Champinha passou por eles assim no caminho e já ficou de olho na Liana, porque ela é muito bonita e ela chamou muito a atenção dele. Ela estava com o namorado, e aí quando foi à noite ele invadiu a cabana que ela estava com outros comparsas dele, pegou os dois, levou para uma casa onde ficou torturando eles, e a Liana ficou sendo abusada sexualmente por ele e mais dois, se eu não me engano, foi ele mais dois comparsas dele, né? E aí ele matou o namorado da Liana e depois de 5 dias parece que acabou matando ela também. E foi um caso, assim, muito, muito triste, que mobilizou muito a sociedade. Tem o pai dela, parece que era advogado, e ele expressa muito bem. E ele deu muitas entrevistas na época. E destrói a família, né, gente? Assim, porque esse caso, por exemplo, os pais se separaram depois. Assim, acaba com tudo, né? Não tira só um membro da família, destrói a família inteira. E aí o Champinha até hoje está mantido, né, numa unidade, num hospital de custódia e tratamento. O MP sempre se manifesta contra a soltura dele e é amparado, né, por laudos psiquiátricos que são requisitados
que são feitos lá. Eu acredito que eu tenho essa percepção, assim, que ele, tão bárbaro o crime que ele cometeu, fizeram essa manobra jurídica para que ele permanecesse preso. Eu acho muito errado isso, sabe? Porque, assim, crimes bárbaros continuam acontecendo. E aí? Toda vez vai ter que ser preciso fazer uma manobra jurídica? Por que não, então, mudar de uma vez por todas a nossa legislação penal? No crime da Suzane também, a Suzane von Richthofen tentaram de tudo para classificá-la como psicopata, mas não foi classificada. Então, ela é considerada imputável, ela é capaz de responder, né, pelos crimes dela. Então, depois de um determinado tempo que ela ficou presa, ela já pôde progredir de regime. A gente vai falar sobre isso também, porque também é preciso, hoje em dia, é regra que seja realizada a avaliação psicológica aí para determinar a progressão de regime. Para vocês verem, né, que campo de trabalho não falta. Mas aí, no caso da Suzane, a única forma dela ficar presa indefinidamente como champinha seria colocá-la numa instituição de custódia e tratamento. Mas não foi possível, porque não era esse o caso. Ela tinha capacidade, sim, de responder por si à época dos fatos. Eu lembro que eu li o laudo psiquiatra que fez a avaliação de Suzane. Um dos, porque foram pedidos vários. Vários psicólogos também foram chamados. Entre os maiores do estado de São Paulo. E aí, o psiquiatra, no final do laudo dele, falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, para maldade, não há explicação. Então, assim, ela não é. Ele querendo dizer, ele se justificando não, justificando que ela não é psicopata, não foram observados indícios, e foi aplicado os testes psicológicos, inclusive, e ela simplesmente é má. Inclusive, tem uma inteligência acima da média, foi aplicado o teste também, cognitivos com ela, né? Mas é bem interessante, assim, às vezes, quando a gente tem acesso a esse tipo de avaliação, né? Processos correm em segredo de justiça, né? Nem sempre a gente consegue ver, ter acesso a um laudo desse, até para a gente ver como os psicólogos trabalham, né? Porque, afinal, fica uma área extremamente fechada, os processos correm em segredo de justiça, a gente não pode expor as pessoas, porque o CFP condena essa exposição. Então, ainda que a gente não divulgue o nome das pessoas que foram avaliadas por nós, um risco sempre há, e um risco que eu vejo que a grande maioria dos psicólogos não está disposta a correr. Eu não estou disposta a correr, gente, não nesse momento. Talvez eu mude algum dia. Isso, às vezes, é muito triste, assim, eu sinto isso, porque isso acaba podando muita gente e fazendo com que seja difícil, muitas vezes, a gente se expressar de uma forma espontânea, falar de forma a transmitir, de fato, um conhecimento para vocês, por medo do que se pode falar isso, pode falar. Esses dias mesmo no meu Instagram, uma colega psicóloga falou, olha, não fala isso, porque eu estava comentando de um caso que eu atendi. Ela não fala, eu trabalho, né, na parte de investigação do CRP, alguma coisa assim, de processos, né, que vem contra os psicólogos. Ela trabalhava nessa parte e ela falou a maioria das denúncias que vem diz respeito a isso. Aí eu falei assim, mas eu não tô falando dos nomes das partes. Ela falou assim, não interessa. E quem denuncia é justamente quem está ali assistindo seus stories, quem pode estar ali assistindo seu vídeo. São próprias pessoas assim que querem, infelizmente, prejudicar. E isso é muito ruim, porque aí acaba que fica tudo muito engessado. E quem está dentro, quem é da área da jurídica mesmo, porque gente que diz que é e que está aí falando, você pode ver, se a pessoa tem muita coragem de falar e de aparecer, tem alguma coisa errada, entendeu? Porque quem tá dentro mesmo sabe como é que é o negócio. Que o buraco é mais embaixo. E que é um risco a gente se expor, do jeito que eu tô me expondo aqui, né? Eu já superei muita coisa, né? Não sei como é que vai ser. Enfim, ficar pensando nisso. Gente, olha, eu vou finalizar por aqui. Infelizmente, a gente não saiu do inquérito ainda, mas vocês veem quanta coisa tem, quanto de conhecimento é importante que seja transmitido. Eu não queria passar correndo por isso, tá?
Mas as próximas partes, elas vão ser mais sucintas. Eu vou passar por elas de uma forma mais sucinta, porque eu acho que a parte mais densa era essa mesmo, tá? Então, a gente vai precisar de mais uma aula sobre psicologia criminal para finalizar essa parte aí do criminal, tá bom? Te vejo lá na próxima aula, então. Beijo!